Eu vou repetir a palavra de sexta-feira, porque a pastora pediu para repetir. Eu vou repetir, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 22. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 22. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, assentou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. 22 agora. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vindo prostrou-se aos seus pés. O 35 estava assim, está escrito assim. E ele, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Então aqui, nós podemos observar um homem, que era um dos principais da sinagoga. Ele era um sacerdote, um pastor ali. Sinagoga é a igreja. Então ele era uma pessoa muito importante. Ele estava numa situação muito difícil na sua casa, no meio da sua família. A filha dele estava enferma, doente. E ela estava com febre muito alta, porque ela tinha caído de um penhasco, foi parar num poço, ou num lugar onde tinha muita lama. E ela passou a noite ali, ninguém viu. Foram encontrar ela de manhã, muito debilitada, muito fragilizada, segundo os estudiosos, segundo os especialistas, né? E fizeram de tudo para que ela se recuperasse. E ela não teve como se recuperar, e ele, como uma pessoa, vamos dizer, religiosa, ele foi procurar Jesus, mesmo sendo um sacerdote, um fariseu, foi procurar Jesus porque ele ouvia falar da fama de Jesus. E era lá em Cafarnaum, e onde Jesus operou muito milagre, lá em Cafarnaum. Jesus passou uma boa parte do seu ministério curando, libertando lá em Cafarnaum e anunciando o evangelho. Então, ele, sabedor disso, que ele era uma pessoa inteligente, bem informada, uma pessoa rica também, né, de posição, ele falou: eu vou procurar Jesus, esse profeta. De repente, na mente dele, desse Jairo aí, ele é um profeta, eu vejo ele curar, ouço que ele cura, que ele liberta, vou lá. Jairo, chegando lá, ele se prostrou diante de Jesus e contou a sua situação. Ele se ajoelhou, se humilhou diante de Jesus, foi com humildade e contou a sua história, que estava acontecendo na sua casa, no meio da sua família, como nós devemos fazer, amém? Como foi ministrado aqui, que não devemos murmurar, mas contar a nossa história para ele, né? Conta para o mestre o seu problema, conta para o mestre a sua dor, conta para o mestre a sua situação, o que você está sentindo. Foi acabado de falar que ela ficou triste, mas ela orou, falou com Deus, contou a sua situação, a sua história, e Deus resolveu da melhor maneira possível, de uma maneira passiva, amém? E Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua operando e trabalhando na vida de cada um. Então Jairo foi lá e contou a sua história: minha família, minha filha, minha única filha, ela está moribunda, ela está
muito doente. Então, quando Jairo estava falando ali, narrando sua história para Jesus, chega uns dos principais da sinagoga, alguns, quer dizer, vários, né, chegaram lá, outros sacerdotes, outros fariseus, chegaram lá, outros religiosos da sinagoga, um dos principais chegou, olha, não incomoda mais o mestre, a tua filha está morta, para que você vai ficar incomodando? Para que você vai ficar buscando? A situação já está batido o martelo, a pastora podia parar, podia já aceitar aquela situação, podia conformar, não era? Já foi determinado, já foi lá, já fechou o negócio, era para fazer 3 coisas, já fez uma, já resolveu, esquece, não era para esquecer, mas o que ela fez? Ela, vou falar com Deus, vou conversar com Deus, porque é só Deus que pode mudar o coração do homem, só Deus pode mudar o coração da mulher, só Deus pode mudar o pensamento do homem, só Deus pode mudar o pensamento da mulher, só Deus pode mudar o pensamento do adolescente, do jovem, só Deus e mais ninguém. Só Deus pode transformar as maldições em bênção. Aquela sentença que o inimigo jogou, Deus muda ela se você crer. Então, falaram isso, mas Jesus ouviu. Jesus ouviu o que alguns sacerdotes falaram. Ele ouviu. Aí ele falou para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Fique firme, Jairo. Você veio buscar, então fique firme. Mesmo que venha uma notícia, mesmo que as coisas venham acontecendo, fique firme, fique no propósito. Você não veio aqui falar comigo? Você não veio aqui pedir para mim resolver os seus problemas? Você não veio para mim visitar a tua família, a tua casa, para mudar a história ali? Fique firme, não temas, não temas. Então Jairo permaneceu firme ali. A vontade de Jairo, eu imagino do pai, de um pai de família, de uma mãe, imagino que é sair correndo, quer sair desesperada, aí eu vou lá, vou até lá, não, é meu filho, é minha filha, eu tenho que ir, não sou médico, mas eu vou lá, não sou enfermeiro, mas eu vou lá, eu tenho que estar lá, eu preciso estar lá, eu não sou pastor, não sei, eu vou lá, como se ela pudesse resolver, não é? No caso da pastora, se ela fosse falar, se ela fosse criticar, se ela fosse se levantar, acredito que não ia resolver, porque a situação que pode resolver é Deus. Então, Jairo, ele segurou firme ali, ficou firme ali, amém? Então eu quero fazer um pequeno comentário, rápido comentário sobre a fé inabalável, traz a motivação para você viver um milagre no meio da tua casa. A sua fé vai trazer motivação para você viver um milagre na tua casa. Se você não praticar, não exercitar a fé, não vai haver milagre na tua casa. Não vai haver transformação, não vai haver restauração, não vai haver cura, não vai haver libertação. De repente você pode até passar anos e anos e anos e anos e nada. Vai morrer no deserto, como já foi ministrado aqui. Vai ficar no deserto, você não vai ver a glória de Deus se manifestar na tua casa. Então, a sua fé tem que ser inabalável, para que você venha viver o milagre. E o que é fé inabalável? A fé inabalável é aquela que está fundamentada na palavra de Deus. A tua fé tem que estar fundamentada, tem que ter base. A minha fé está aqui, na Bíblia. A Bíblia diz, se creres, vereis a glória de Deus. A Bíblia diz, se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, direis esse monte, passa-se para lá, monte, o monte vai passar para lá. Precipita-se no mar, o monte vai precipitar. Então, a minha fé está baseada na palavra de Deus. Então, a tua fé, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus, não na palavra do homem, não na palavra da mulher, não na palavra da esposa, não na palavra do esposo, não na palavra do filho, porque meu filho falou, meu filho é inteligente, meu filho é formado, não na palavra da minha filha, porque minha filha é estudada, minha filha conhece, ela sabe o que está falando, não, palavra de Deus. Você tem que buscar a palavra, porque a palavra, a Bíblia diz no livro de Salmo, que ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. E é pela palavra que nós vamos chegar à nossa vitória, à nossa conquista, a terra prometida, o céu de luz. Então, a tua fé, para trazer milagre na tua casa, na tua família, ela tem que estar, primeiro,
fundamentada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, que eu sou mais que vencedor, eu creio e serei. A palavra de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu vou clamar ao Senhor para mudar essa história. Então tem que estar fundamentada na palavra de Deus. O segundo aspecto, a fé inabalável, aquela fé que enfrenta os desafios e os obstáculos da vida com serenidade e calma, Se ela estiver fundamentada na palavra, você vai enfrentar os desafios, você vai enfrentar os obstáculos com calma. Amém? Se ela estiver na palavra, se estiver fundamentada na palavra, você vai ter calma, você vai ter tranquilidade. Você vai falar, eu estou em paz. Eu recebi uma péssima notícia, mas estou em paz. Eu fui mandado embora do trabalho, mas estou em paz. Vamos dizer, o vale alimentação atrasou. Estou em paz, porque eu sei que vai cair, eu sei que Deus não vai me deixar na mão. Amém? Deus não vai deixar, não. Deus não vai deixar você na mão, não vai deixar você. A Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então não tem por que se desesperar, vamos esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor serão como o monte de Sião, e não se abala. Nenhuma má notícia, nenhuma situação ruim, nenhuma palavra contrária, nada vai te abalar, porque a sua fé vai estar alicerçada na palavra de Deus, e você vai ter a graça de Deus para enfrentar os desafios da vida, os obstáculos da vida, e vai ter calma e serenidade para vencer. Amém? Porque nós temos que ter calma para resolver as coisas. Tem situações de situação, tem situação que você tem que ter tranquilidade, tem que ter visão de Deus, buscar a estratégia de Deus. Senhor, coloca a palavra na minha boca, coloca a palavra, que essa palavra que sai da minha boca tem que ser plausível, convencer o outro, e Deus vai te encher de palavra, porque a palavra é o Espírito Santo, e Ele vai falar na tua boca, e você vai resolver os seus problemas com tranquilidade, não com desespero, desesperado, como se não tivesse um Deus. Você tem um Deus que te guia, que foi cantado aqui, Ele guia você. Então a tua fé, para trazer motivação para ver o milagre na tua casa, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Então, irmãos, e notícia ruim, percas, enfim, se de repente as coisas não derem certo, você não pode deixar sua fé se abalar só por isso. Amém? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, até coisa ruim, até coisas ruins. A Bíblia diz, em tudo dai graça, até nas percas, em tudo dai graça. Se for resolver um negócio e não deu certo, você vai fazer uma coisa e não deu certo, amém, glória a Deus, eu sei que Deus tem um milagre aí. Eu sei que Deus tem coisa melhor. Eu sei que Deus tem uma porta aberta. Eu sei que Deus tem uma saída. Eu estava com 9 anos de prefeitura, quando a minha diretora pegou e colocou o meu nome no Diário Oficial para ser mandado embora. E era só funcionário dos anos 80 que era para ser mandado embora. E eu sou funcionário de 81. Mas ela pegou, fez questão de colocar o meu nome lá, 80. Como se eu fosse de 80. Colocou o meu nome. Depois saiu no Diário Oficial. Ela me chamou lá e falou, Jair, olha aqui, seu nome saiu no Diário Oficial. Você foi exonerado. Escolhe agora 2 semanas aí o horário que você quer, para você fazer 2 semanas de aviso breve. 2 semanas. Aí eu era um jovem de 20 e poucos anos. Aí eu falei assim, tá bom, eu assino. Peguei, assinei, tudo bem, que horário você quer? Tem das 7 às 9, das 9 às 11, das 11 às 3, falou o horário. Eu falei, me dá das 7 às 9. Assinei tudo. Não mostrei fragilidade. Fiz com tranquilidade, peguei e assinei ali. Digamos, a minha exoneração. Depois eu saí dali, fui falando com Deus, porque Ele não podia resolver meu problema, amém? Eu não podia falar com ninguém, com quem vou falar? Na época, quem era o prefeito? Jânio Quadro. Vou falar com o Jânio? Aonde que vai me atender? Ele não atende muitas vezes, nem o secretário dele vai atender
um humilde funcionário, um humilde servidor, não vai. Então o que eu podia fazer? Só falar com Deus, como Jairo fez. Era uma situação irreversível, só Deus podia mudar aquela história. Aí eu saí daquele lugar, daquela creche lá, saí andando no meio da rua, chorando e falando com Deus. Deus, o que vai ser de mim agora? Eu fui um moleque, eu fui um irresponsável. Eu comecei a me acusar, não acusei ninguém. Eu não levei a sério o trabalho que o Senhor me deu. O Senhor preparou para mim esse trabalho. Eu não levei a sério. Eu fui um moleque, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. E fui chorando. De repente encontro um irmãozinho que gostava muito de mim. Ele pegou na minha mão e falou: rapaz, meu jovem. Aí eu, cabeça baixa, dei a mão para ele, né, com os olhos cheios de lágrimas. Ele falou: o que foi, meu jovem? Não falei o que aconteceu, porque o meu negócio não era com ele. Amém? Eu tenho que falar era com Deus. O que aconteceu, meu jovem? Fiquei quieto. Ele pegou minha mão e falou assim: diabo, você que agiu na vida desse jovem, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Você não tem poder na vida dele. Senhor, abençoa a vida desse jovem em nome de Jesus. Pode ir embora. Aí eu saí aliviado, né, irmãos? Mas eu continuei, eu fiz uma semana das 7 às 9 da manhã. Entrava às 7 horas, 9 horas saía. Eu não falei para ninguém. Não falei para meu pai, não falei para minha mãe, não falei para minhas irmãs, não falei para meus amigos, meus tios, não falei para ninguém. Era eu e Deus. Amém? É eu e Deus. Eu e Deus. Então tem situação que é você e Deus. É você e Deus, não entra mais ninguém. Aqui era Jairo e Jesus. Jairo e Jesus. Não era o sacerdote, não eram os escribas, não eram os fariseus, não eram os discípulos que estavam ali, não era aquela multidão que estava ao redor, que gosta de dar opinião à multidão, né? A multidão não gosta de dar opinião, não gosta de falar, né? E um fala, outro fala, e você não sabe o que vai fazer, e então é melhor ficar calado. A pastora falou em silêncio, né? A Bíblia fala, no livro de Jeremias: põe a tua boca no pó e aguarda em silêncio, talvez assim haja salvação. Está vendo? Tem que aguardar em silêncio a nossa salvação, aguardar em silêncio o livramento de Deus. Tem coisas que nós não precisamos tocar e sair tocando trombeta. Jairo não chegou lá chorando, gritando, desesperado ali, fazendo escândalo, que a filha estava morta, estava à beira da morte, que estava doente, e forçou Jesus: eu quero agora, você vai ter que ir comigo agora lá, porque eu sou uma pessoa importante, sou respeitado aqui nessa cidade. Não, Jairo ficou na paz ali, foi lá com calma, com tranquilidade, com humildade, foi lá e conversou com Jesus, sabe? Então, eu fiquei uma semana, depois de uma semana, a diretora me chama lá na sala dela: Jair, vem cá, olha aqui, ó, você foi revogado você foi readmitido de novo, você voltou a ser funcionário. Entendeu? Eu sei que vocês não entenderam, mas amém. Olha, Jair, você voltou de novo. Aí eu falei: glória a Deus, você não dá, mas eu dou. Glória a Deus, glória a Deus, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Eu falei assim: ninguém pode fechar. E eu sabia, porque foi Deus que abriu essa porta para mim. Falei para ela. Aí, quando eu fiz 30 anos de prefeitura, eu me aposentei. 30 anos, com 58 aninhos de idade. Para a glória de Deus. Peguei todas as vantagens que existem. Mas não foi fácil, não. Eu tive que guardar e esperar em Deus. Tive que aguardar e esperar em Deus. Se eu falo para alguém, ia virar uma bagunça. Eu ia perder a bênção. Se eu falo para meu pai, ia haver confusão. Se eu falo para minha mãe, ia haver confusão. Se eu falo para meus amigos, ia haver confusão. Se eu falo para meus tios, ia haver confusão. Enfim, se eu saísse tocando trombeta, espalhando, não ia trazer bênção para mim. Ia trazer maldição, porque as pessoas iam falar: está vendo? Não deu valor, não é verdade? Está vendo? Porque ele está assim, 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 ele merece. Mas não, eu esperei no Senhor, amém? Espere no Senhor, tenha uma fé inabalável, porque ela vai trazer motivação para você viver o milagre no meio da tua família. Perca nós vamos ter, notícia ruim nós vamos receber, mas não vamos nos abalar, amém?
Porque nós somos como um monte de Sião que não se abala. Eu sou um monte de Sião que não me abalo com as más notícias. Diga assim: eu sou o monte de Sião que não se abala com as más notícias. Eu declaro isso para a glória de Jesus. Amém. A fé inabalável. Aleluia. A fé inabalável, ela é como um edifício construído para suportar toneladas de peso. A fé inabalável é como um edifício de não sei quantos andares, 50 andares ou mais, como existe lá no Oriente Médio. Existe um edifício lá que aguenta toneladas e toneladas e toneladas de peso. Assim tem que ser o cristão. Você tem que ser um edifício porque você está alicerçado na rocha que é Cristo. A Bíblia diz, a Bíblia não, mas os irmãos comentam, diga assim, você é a coluna da tua casa, não é? A coluna, ela aguenta, se tiver sapata lá, um bom concreto, uma boa fundação, ela vai aguentar. Se ela estiver fundamentada ela vai aguentar toneladas e toneladas de problemas. Vai chegar um, vai trazer notícia ruim. Vai chegar outro, vai falar que é isso. Vai chegar aquele outro, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Vai chegar outro, vou fazer não sei o quê. Vai chegar outro. Uma senhora trabalhar comigo. A senhora já passou o tempo dela de se aposentar. E ela estava pagando o INSS. Vamos chamar de INSS, não chama mais isso não, perdão, não chamo de INSS, a Previdência Social. Ela estava pagando a Previdência Social porque ela queria 2 aposentadorias. Por que eu falei, a gente tinha amizade, intimidade. Por que a senhora quer 2 aposentadorias? Seu marido é aposentado, meu marido é aposentado. Você vai receber uma baita de uma aposentadoria na prefeitura. Para que você quer mais uma aposentadoria? Porque a minha filha é casada, ela tem um casal, tem um filho, mas já está esperando o outro, e o marido dela está sempre desempregado. E eu vou dar essa aposentadoria para ela. Falei, não, minha filha, você não pode fazer isso, não. Eu não faço isso, não. Não tem um ditado no mundo que diz que pariu? Mateus que a pessoa tem que ter, tem que ser, não é bom para namorar? Não é bom para fazer filho? Tem que ser bom para trabalhar também. Porque a Bíblia diz assim, trabalha de dia e de noite, para que não seja pesado ao seu irmão. Então, como é que pode? Meu genro, rapaz novo, 25, 27 anos, eu trabalhava de manhã, já contei aqui que trabalhava de manhã, de ajudante, de pedreiro, e trabalhava à noite. Eu fiquei assim uns 2 anos nesse sofrimento, porque eu sabia que a qualquer momento Deus ia mudar a minha história. Mas eu permaneci, não fui pedir nada para ninguém, não fui incomodar ninguém, não fui incomodar minha sogra, não fui incomodar meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, ninguém. Nunca fui pedir um pedacinho de pão lá. Já pedi dinheiro emprestado, porque também foram pedir para mim. Foram na minha casa pedir, eu fui lá e... Só uma irmã minha fez isso comigo, foi pedir, eu também quando precisei eu pedi. Só nessa situação. Mas o resto, não saí para pedir nada para ninguém. Eu esperei em Deus e confiei em Deus. Amém? Então a fé inabalável, ela tem que ter estrutura. Ela tem que ser construída para aguentar edifício, aguentar os pesos, toneladas de peso, peso da situação, peso da circunstância, peso das coisas que virão, dos problemas, da dificuldade, da necessidade, porque coisas ruins virão e coisas boas também, amém? A chuva ela vem para todo mundo, o frio vem para todo mundo, para quem é bonzinho e para quem não é bonzinho. Então, no mundo tereis aflição, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, pratique a tua fé, exercite a tua fé, porque isso vai trazer milagre para a tua casa, para a tua
família. Amém? Então Jairo, ele estava ali naquela situação com a filha doente, ele foi implorar para Jesus que ele fosse até a tua casa, lhe impusesse a mão para que sua filha fosse lhe curada. Estava ali. E Deus também estava ali para fazer um milagre naquela casa. Estava ali para fazer que o milagre chegasse no meio daquela família. Mas ele permaneceu, porque se ele dá ouvido àqueles sacerdotes, aqueles principais,